Quando Paulo ele foi ser julgado em Roma, aqueles homens daquele onde estavam julgando Paulo colocaram ele sob a guarda de um homem chamado Júlio. Júlio ele levou Paulo até um navio, e desse navio eles partiram para Roma. E Paulo, logo no começo da sua partida, no momento que ele entra dentro daquele navio, o que acontece? Ele percebe pelo seu instinto aranha gospel que algo não estava bem, que algo espiritualmente não estava favorável. Isso é muito bom, meus amados. Isso, quando você tem essa sensibilidade espiritual, isso denota saúde espiritual para vocês. Eu não sei se todo mundo percebeu, mas na hora que começou o culto, o louvor estava travado. Os mais atentos acho que começaram a ver o pastor andando de um lado para o outro aqui, falando em língua e repreendendo. Eu fui lá atrás, comecei a orar, comecei a estabelecer uma oração de guerra, porque eu entendi que havia uma oposição espiritual para que nós não alcançássemos o céu. E isso é bom até para poder trazer um ensinamento para vocês. O louvor no começo do culto não é para encher linguiça. O louvor no início do culto é para trazer o céu até nós, é para que nós tenhamos uma conexão com o Senhor, porque acho que tem gente que acha que o louvor é para encher linguiça, aí fala assim, eu vou chegar no culto, depois do louvor, porque no começo é louvor mesmo. Gente, o louvor faz parte do culto. A gente vai ver que o louvor foi o que derrubou as muralhas de Jericó. O louvor é para justamente quebrar barreiras. O louvor é justamente para poder dissipar todo o principado e toda a potestade. Por isso que você tem que abrir a tua boca no louvor. É por isso que você tem que alçar a tua voz. É por isso que você tem que partir para a guerra. Porque nesse momento que nós começamos o culto com o louvor, é na hora que a gente está derrubando demônios, sim. E eu fui ali, falei com o André, falei com mais um, falei com outro. A Elisandra já percebeu, já se posicionou para lá. E eu vim aqui, falei com o Nicolas falou, ó, estou sentindo a mesma coisa. Entreguei o microfone para o André e falei, vai lá, estabelece uma oração de guerra. E a gente começou, foi automático, subiu aqui em cima, a gente começou a orar, os céus se abriram, o negócio começou a acontecer aqui na igreja. É muito importante a gente ter essa sensibilidade espiritual, porque essa sensibilidade espiritual, ela vai nos tirar de uma zona de segurança, a qual eu quero falar com vocês aqui hoje, que é uma zona de segurança ilusória. Paulo ele chega para Júlio, que era o comandante, que era o centurião responsável para poder entregar ele em Roma. Era o homem que estava sobre a segurança, ele tinha que garantir a integridade de Paulo. É como quando você está na estrada, na Dutra, ou na Carvalho Pinto, passa aqueles caminhões do presídio, que vem um monte de viatura atrás, porque eles têm que garantir a entrega, a integridade daquele homem para poder ser julgado lá em São Paulo. E Paulo ele diz para Júlio, ó, seguinte, negócio, a viagem não vai ser boa, é melhor a gente dar um tempo, é melhor a gente nos estabelecermos por aqui mesmo, dar um tempinho e esperar um tempo favorável para que a gente possa ir. Agora eu pergunto para você, quem disse que o camarada acreditou nele? Atos 27, 9, 27 do 9 ao 11. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Quantas vezes, meus amados, na nossa vida, nós estamos caminhando, nós estamos buscando metas, nós estamos clamando para que Deus venha fazer algo na nossa vida. E acho que eu falo, o Espírito Santo é muito louco, gente. O Espírito Santo ele é da hora, cara. Aquilo que o Léo falou aqui, eu não combinei nada com ele. Eu não falei, seguinte, você sobe lá e você faz um comercialzinho para mim lá. Não rolou. Aqui não rola essas coisas, graças a Deus. A gente entende que o Espírito Santo ele cuida da gente. Quantas vezes você recebe um direcional espiritual sobre a tua vida e você prefere dar atenção nas coisas que você pode ver?
Quantas vezes você recebe uma palavra sobre a sua vida e você começa a racionalizar esta palavra, achando que essa palavra é meramente algo que não improvável de acontecer na tua vida, e você aborta aquilo para poder fazer aquilo que está diante dos seus olhos. Muitas vezes nós somos igual a esse centurião. Buscamos uma cobertura espiritual, nos estabelecemos dentro de uma célula, começamos a tentar buscar algo da parte do Senhor, mas parece, meus amados, que quando aquilo nos confronta, quando aquilo tira a gente da nossa zona de segurança que a gente cria, parece que a gente não quer acreditar. Parece uma vez um camarada meu, que ele gostava de fazer o realejo gospel. Você já fez realejo gospel? Sabe como que é o realejo gospel? Deixa eu ver Deus falar comigo. Daí você faz assim com a Bíblia, assim, aí você abre onde caiu. Porque lá o realejo gospel. Todo mundo sabe que é realejo, né? É aquele tiozinho que fica tocando a musiquinha, o papagaio fica perto, ou no ombro dele, ou fica na maquininha, e na hora que ele para de tocar o papagaio, ele vai lá e tira uma direção para aquela pessoa, como se fosse uma direção espiritual. E esse cara, ele abriu a palavra de Deus, e na hora que ele abriu, ele viu a palavra: arrependei-vos e convertei-vos. Ele, na mesma hora, ele já era um novo nascido, ele abriu a Bíblia e falou: deixa eu pular para outra, que essa aqui não é comigo não. E a gente muitas vezes faz isso. Muitas vezes nós somos seletivos naquilo que nós queremos fazer, e nós não andamos por fé, nós vivemos andando por vista. Sabe por quê? Porque andar por vista, como diz o apóstolo Paulo, ali em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, andar por vista parece que a gente anda numa segurança que nós podemos palpar. Muitas vezes nós criamos o quê? Nós criamos subterfúgios ao nosso redor, para que a gente possa caminhar conforme aquilo que nós estamos vendo. Nós fazemos planilhas no nosso computador, para poder falar assim, ó, esse dinheiro aqui é para isso, esse dinheiro aqui é para isso, esse aqui é para isso, para isso e para isso. E a gente começa a viver a nossa vida baseada em planilhas. Não só na área financeira, mas em todas as áreas da nossa vida a gente começa a planilhar muitas coisas. E eu não estou falando para você que planilhar coisas é errado, não. O que eu quero falar para você é que aquilo ali é uma segurança insegura para a tua vida. Porque a verdadeira segurança, sabe onde que vai estar? Vai estar você estar conectado com a palavra de Deus e ser sensível a esta palavra que Deus libera para nossas vidas. Quer seja por meio de um líder, quer seja por meio de você lendo a palavra de Deus, Deus ele sempre vai dar uma segurança para você, que não é a mesma coisa que a segurança do mundo. Sempre Deus vai te confrontar o seu nível de fé com aquilo que Ele quer para a tua vida. Foi o que aconteceu com Paulo. Vai dizer que o centurião preferiu acreditar no quê? Eu vou acreditar num camarada que é pregador do evangelho, do que deixar de acreditar no capitão do barco. O problema, meus amados, que muitas vezes nós estamos dando os nossos ouvidos para essas pessoas que são técnicas em alguma coisa, e fechamos os nossos ouvidos para as pessoas que são verdadeiramente pessoas espirituais. E um cara espiritual, meus amados, o cara espiritual realmente ele é um cara chapado, ele é um cara muito louco. Ele é um cara que faz as coisas. Vamos pegar Jesus. Imagina Jesus andando no nosso meio aqui nessa noite, e entra um cego aqui nessa noite, para poder assistir o nosso culto. E a pessoa vem e reclama para você, chega para a Eliane ou para a Rose, que estão ligadas à área da saúde, e fala assim, ó, às vezes não precisa nem estar cego, o camarada está com uma certa dor no olho. Ô Eliane, estou com uma dor, me indica um médico para eu poder ir. Qual a primeira reação nossa? Procura o doutor fulano de tal lá, o doutor Antônio Magalhães Bastos, lá que o cara é fera em olhos. E a gente, meus amados, o Espírito Santo falando no nosso coração, ore por essa pessoa, assim como fez Jesus. Imagina Jesus andando naquele dia lá e aparece o cego. Jesus ele gospe no chão, faz lodo e coloca no olho daquilo lá. É coisa de louco. E eu falo, muitas pessoas hoje não estão preparadas se Jesus fizesse isso aqui nessa noite.
Muitas pessoas iriam falar que esse homem era um herege, que esse homem era uma pessoa que estava fazendo loucura, meus amados. E se nós não soltarmos essas amarras do nosso coração, se nós não sairmos dessa zona de segurança, que são meramente terrenas, que são verdadeiramente seguranças naturais, você não vai conseguir ir para o campo do sobrenatural. O que é o sobrenatural? Sobre é algo que está acima. Então, se você quer viver o sobrenatural, você já tinha que ter passado pelo natural e deixado aquilo para trás. Estamos vivendo, meus amados, uma espiritualidade muito racional, uma espiritualidade muito baseada no 2 mais 2 são 4. E a gente não pode viver nisso aí. Nós somos espirituais. Deus quer nos levar a patamares muito mais excelentes de fé, mas para isso você vai ter que quebrar esse paradigma dentro do seu coração. Eu, no começo da minha caminhada, como eu não conhecia nada das coisas do Espírito, eu vivia nessa aí também. Eu via o camarada falando alguma coisa, eu falava, vou dar ouvido nesse cara. E eu quero também dizer para vocês que a gente tem que provar os espíritos, tá? A gente não tem que ficar dando ouvido para todo mundo que se diz profeta e para todo mundo que se diz líder. Mas por isso que eu digo que é importante nós nos estabelecermos em célula, nós cada vez mais não deixarmos de frequentar os cultos, nós estarmos bem inseridos dentro de uma igreja, para que você possa sentir confiança em pessoas que são espirituais. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas você espiritualiza tudo. Não, a gente tem que enxergar todas as coisas de forma espiritual. Todas as coisas se discernem espiritualmente, para que a gente possa saber se são espirituais ou não. O problema é que vivemos uma geração, um certo número de pessoas que creem em Deus, mas elas olham com uma ótica totalmente humana para saber se aquilo é espiritual ou não. Ou seja, a chance dela errar o alvo é muito grande. Nós somos chamados para poder ter essa sensibilidade espiritual. A viagem deles, meus amados, ela só se torna segura, sabe quando? Eles começaram a entrar naquele barco, eles começaram a sentir que o mar começou a ficar revolto. E você pode ter certeza, na viagem rumo ao destino que Deus tem para a tua vida, vai ter muita tempestade, sim. Na viagem do destino que Deus tem para a tua vida, muitas vezes aquilo vai depender de algumas pessoas que realmente não são espirituais, que estão ao teu redor. O problema para você chegar lá ou não em segurança é como você vai lidar com essas situações que vão te levar para o teu destino. Porque é Deus que permite que muitas vezes essas pessoas encostem do nosso lado. É Deus que permite que muitas vezes você tenha um chefe incrédulo lá no teu trabalho. Muitas vezes Deus te coloca para poder ser ministrado por pessoas que não têm uma espiritualidade conectada com o céu. É Deus que vai permitir tudo isso. Agora, o que você vai fazer com isso? Você vai sucumbir a essa espiritualidade morta, ou você vai lutar para aquilo que Deus tem para a tua vida? Porque parece que quando a gente está indo para o nosso destino, quando vem as primeiras dificuldades, a gente já começa a desconfiar. Esse negócio aí não é de Deus, não. Porque parece que a gente foi condicionado a um evangelho que não tem dificuldade, um evangelho que não tem mar revolto, um evangelho que para levar aos nossos destinos, nada de ruim pode acontecer, porque se acontecer algo de ruim, será que é de Deus esse negócio? E o próprio Jesus vai dizer em João capítulo 16, verso 33, irmãos, digo-vos essas palavras para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala justamente isso. Ele fala que você vai ter paz justamente na hora que passar pela aflição. Não é no momento que tudo está dando certo, não. E a paz está em sermos conectados com o Senhor Jesus. A gente vai ver que outro dia a gente começou a atender um casal na vida espiritual deles. E eu que eles andam, a gente foi num dia na casa deles. No outro dia já ligaram para a gente que o negócio começou a ferver.
Porque Deus começou a agir. Deus começou, colocou, o barco deles estava estacionado no banco de areia. Deus simplesmente falou: beleza, vocês chamaram os pastores de vocês para poder trabalhar na vida de vocês, então agora eu vou colocar o barco de vocês no mar para poder levar vocês até o destino que eu tenho para a vida de vocês. Só que muitas vezes a gente quer ficar parado, a gente quer ficar no banco de areia, porque no banco de areia não tem perigo, no banco de areia não tem maré alta, no banco de areia você fica seguro, sentado. Só que o problema disso é que você fica estagnado na tua vida espiritual e não alcança o destino que Deus tem para a tua vida. E como eu disse, nós somos chamados para um destino, meus amados. Deus tem um destino para você nessa noite, e que Ele quer convidar, Ele está convidando você, para você entrar nesse barco e chegar onde Ele quer te levar. Isso que Deus quer para nós. E a gente vai ver que quando começou a verdadeira segurança deles, quando a gente leu que aqueles homens que estavam começando a sair do barco, tinha alguns homens que estavam querendo sair fora, porque falou: tá muito, 14 dias sem comer, tempestade em cima de tempestade, o barco de um lado para o outro. E vamos lembrar, gente, não era barco com motor não, era barco a vela de madeira, tipo caravela. Era o bichão puxando lá, e aqueles os operetes lá embaixo no navio, que eram aqueles homens que o cara gritava: remem, eles remem. Chama operetes, aqueles são chamados como, é a mesma palavra para servo escondido, servo que ninguém está vendo. Então eles estavam ali. Qual foi o momento que eles começaram a entrar na verdadeira segurança deles? Quando Paulo fala assim: ó, desse jeito que a gente está indo, não vai, ninguém pode ir embora daqui. Foi a hora que eles cortaram os botes e deixaram aqueles botes embora. O que eram esses botes? Você quem assistiu o filme do Titanic? Lembra que no filme do Titanic tinha aqueles botes salva-vidas que ficavam ao redor? E que na hora que ele começou a naufragar, todo mundo começou para o bote salva-vida. Essa palavra botes aqui na palavra de Deus é uma palavra que vai falar muito com a gente. O significado dessa palavra no grego, o significado dela é escape. Justamente aquilo que nós fazemos quando as adversidades começam a bater a nossa porta. Parece que a gente tem uma válvula de escape. Parece que a gente, quando tiram de nós, quando a gente percebe que a nossa zona de segurança criada por nós, pela nossa mente, quando isso começa a ser abalado, parece que nós já queremos correr, o quê? Para o nosso plano B. E para Deus, meus amados, não tem plano B. Deus tem um plano para você, e é esse que Ele quer fazer na tua vida. Não existe plano B. Porque eu já vi gente dizendo que quando Deus, Adão e Eva pecam, e Deus coloca pele sobre eles, eu já vi gente dizendo, falando: Deus tinha um plano B para Adão e Eva. Não tinha plano B nada, aquele já era o plano de Deus. O plano de Deus engloba a graça, engloba a proteção do homem. Ou seja, era aquele o único caminho que o homem poderia ter. Mas então Deus destinou o homem para o mal? Não. A partir do momento que Deus fez o bem, o subproduto do bem, que é o mal, o homem escolhe se quer ir para a direita ou se quer ir para a esquerda. Mas Deus sabia que se porventura o homem escolher esse caminho, que era uma grande probabilidade, Ele já tinha uma solução para aquilo. Ou seja, Deus não muda o seu destino. Aquilo que Deus tem para você, ou você vai da forma mais fácil, ou você vai da forma mais difícil. Ou você dá ouvido à voz do Espírito Santo e sai da sua zona de conforto, ou você continua no seu mundinho, querendo chegar naquilo que Deus tem para você da sua própria maneira. E eu digo que da sua própria maneira você vai se machucar pra caramba. Porque o que Paulo disse? Eu vejo que essa viagem vai ter muita perda de bens, vai ter muita perda de pessoas. E parece, meus amados, que nós vemos as pessoas ruindo nos seus relacionamentos, porque querem fazer a sua própria maneira. É liberada uma palavra sobre a vida delas. As pessoas olham a palavra de Deus, aquilo que diz sobre os relacionamentos. Mas ela não. Eu quero fazer do meu próprio jeito. Eu quero racionalizar a coisa. Minha esposa brigou comigo.
Aí eu não vou perdoar ela não, porque ela que brigou comigo. Mas a palavra de Deus está dizendo: perdoar aqueles que te fez alguma coisa. Não vire o dia sem você se acertar com outra pessoa. Não se ponha o sol sobre a ira de vocês. Mas eu ir falar com ela, não vou. Racionalmente falando, ela não merece isso. Ela não merece eu ir lá falar com ela. Mas aquilo o que é? É uma zona de segurança que eu crio ao meu redor. É a partir do momento que eu ouso sair daquela zona de segurança, o que Deus faz? Ele traz uma liberação e conecta novamente o destino que eu e minha esposa vamos chegar. Eu não posso ficar patinando naquela fase. A gente tem que começar a cortar os nossos escapes. A gente tem que parar de começar a fazer plano B. Sabe quando que Deus começou a trabalhar realmente na minha vida, na área espiritual? Quando eu parei de fazer plano B. Os meus planos B todos deram errados. Somente os planos de Deus se concretizaram na minha vida. Eu, quando comecei a sentir a chamada para o ministério integral, isso já faz muito tempo lá atrás, eu falava para minha esposa assim: amor, a gente tem que abrir um negocinho para nós, para a gente ficar sossegado, para eu poder sair da Volkswagen e eu poder pregar a palavra de Deus. Ela: é mesmo, amor? Aí o que aconteceu? Um dia aparece a empresa que a gente tem para a gente poder adquirir. E a gente foi lá, hipotecou a nossa casa, compramos a empresa com muito sacrifício. E eu, enquanto estava trabalhando na Volkswagen, a empresa começou a prosperar. Minha esposa pegou, minha esposa tem mão de ouro para essas coisas, viu, gente? Eu não sirvo para isso aí não, meu negócio é Bíblia mesmo. Mas ela pôs a mão no negócio, que rendia tanto, começou a duplicar, triplicar. E eu, aleluia, glória a Deus, vou poder sair da fábrica para poder pregar o evangelho. E Deus veio com uma palavra específica sobre minha vida, me fez sair do meu trabalho, onde eu tinha uma zona de segurança muito boa, para os padrões de emprego de hoje em dia. Eu tinha uma zona de segurança muito boa. Ganhava, eu não tenho vergonha de falar, ganhava R$10.500. E Deus me chamou e falou: sai fora disso. Mas eu tinha um chamado de Deus, a palavra de Deus foi liberada sobre minha vida, e eu não titubeei. Por que eu não titubeei? Porque eu tinha empresa. Se der errado, eu tenho a confecção, está tudo tranquilo. E eu dei esse passo de fé, Deus começou a honrar, Deus começou a prosperar. Só que passados 6 meses que eu estava aí no mercado, que eu estava fora do mercado, que eu estava na igreja já atuando, o que começou a acontecer com a empresa? E como que a empresa está hoje? Não tem plano B, gente, não tem plano B. Sabe o que é isso? Deus falando comigo: filho, eu te chamei, e quando eu chamo, eu garanto a sua segurança, eu garanto o teu sustento. Não fica se apoiando em empresa. E hoje nós estamos aí querendo vender empresa, nós estamos aí querendo, porque eu preciso da Elisandra junto comigo no ministério. Então a gente está entendendo que está chegando a hora da gente cortar o nosso bote. A gente, na verdade, do coração nós já cortamos, e a coisa mais difícil é cortar no coração. Porque a gente gosta de ter um plano B bem segurinho ali com a gente. É igual a pessoa que ela quer caminhar na vontade do Senhor na área financeira. Ela fala: eu vou viver na fé do Senhor e tal. Só que na hora de falar de dízimo com ela lá, não. Eu calculei a minha planilha está aqui. É tanto para poder a TV a cabo, é tanto para poder pagar meu carro, é tanto para poder pagar minha casa. E Jesus aí no negócio? Não tem por quê? Porque ele não sabe viver numa zona de insegurança. E é justamente nessa zona de insegurança que Deus quer que você viva, porque é aí que Ele vai trazer prosperidade sobre a tua vida. Aí o camarada ele fala: não, como que eu vou dar 10%? Como que eu vou dar 10% na igreja?
Como que eu vou ficar sem esse 10%? Isso aí vai fazer falta para mim. Mas mal sabe ele que esse 10% era semente que iria prover algo muito maior para ele lá na frente. Era a semente que ele estaria plantando, então ele come a semente dele, porque ele não consegue confiar plenamente em Jesus, ele tem uma insegurança com relação ao dinheiro. Ele não consegue ofertar. Ele não consegue chegar aqui e falar: Senhor, isso aqui é para ti, eu estou te honrando. Na hora que ele começa a fazer isso, um monte de abobrinha vem na cabeça dele. Eu vou dar dinheiro para o pastor, eu vou não sei o que, não pode. Aí o pastor vai fazer algo, não, o pastor vai pegar meu dinheiro, e ao invés de fazer a rampa que está precisando lá, ele vai fazer outra coisa. Não pode. Ele começa a racionalizar tudo para não fazer. E Deus está gritando para ele: filho, cumpre o meu mandamento, cumpre o meu princípio, e você vai ver eu te sustentando de maneira sobrenatural. Olha o que diz a palavra de Deus em Levítico, capítulo de número 25. A partir do verso 20. Se disserdes: que comeremos no sétimo, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, então vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior até o ano 9, até que venha a sua messe, comereis da antiga. Sabe o que Deus está falando aqui? É um princípio estabelecido, que era o princípio do sábado, dos 7 anos do sábado do Senhor. O homem, ele trabalhava durante 6 anos, ele semeava durante 6 anos, mas no 7º ele não podia semear nada. Ou seja, então vamos lá, ele planta durante 6 anos, no 7º ele não pode colher nada, no 8º ele já não tem o que colher, porque ele já não plantou no 7º. Então ele começa a plantar no 7º, ele começa a plantar no 8º, para que ele possa colher no 9º. Ou seja, ele ficava 3 anos supostamente sem provisão. Mas o que Deus falou aqui para ele? Era uma promessa de Deus. Era Deus falando assim: ó, você pode fazer isso, que aquilo que der na última colheita, na colheita do 6º ano, vai garantir 3 anos de sustento para você. Agora eu pergunto: será que eles conseguiam andar nesse nível? Será que o homem conseguiu caminhar nesse nível? Será que você consegue caminhar no nível de somente trabalhar nas suas mãos, na zona da sua segurança, com 90% que aquilo que Deus dá para você? Será que você tenha uma segurança em Deus, não em você, de conseguir lidar com 90% e semear 10% na casa do Senhor? E foi isso que aconteceu, só que existia um grande problema. O povo não cumpriu esse mandamento durante 490 anos. Durante 490 anos, quantas vezes que o homem tinha que cumprir isso aí? 70 vezes. E o homem não cumpriu. E a gente pensa, aí sabe o que aconteceu com o homem? Cativeiro. E quantos anos que foram o cativeiro? 70 anos de cativeiro. Justamente todos os anos em que o homem deixou de cumprir essa confiança no Senhor. Ah, mas pastor, mas Deus é ruim. Não é que Deus é ruim. Ele estava fazendo isso justamente para poder aumentar a provisão do povo. Ou seja, era o povo realmente confiando, saindo da sua zona de segurança e confiando que o Senhor ia sustentar toda a vida deles. E eles não deixaram que isso acontecesse. E ao eles não deixarem que isso acontecesse, o que aconteceu? A chuva parou de vir. As plantações pararam de brotar. E o que eles foram obrigados a fazer? Já que Deus não está fazendo, eu vou recorrer ao quê? A um ídolo. Eu vou recorrer a um ídolo chamado Baal, porque o Baal, ele é o Deus da chuva. O Baal, juntamente com Azerá, é o Deus da prosperidade. É o Deus que vai fazer as coisas darem certo. E o que acontecia? Satanás, na sua astutícia, Satanás, ele tem um poder que muitas vezes é conferido na mão dele. A chuva realmente vinha.
Mas vinha num ano, vinha em 2, daqui a pouco no terceiro já não vinha mais. Só que aquela prosperidade que eles tinham não era uma prosperidade advinda do Senhor. Ao mesmo tempo que eles estavam ali colhendo algo que não era dado pelo Senhor, eles estavam ficando em dívida com Deus. Até que um dia Deus chega para eles e fala: ó, eu vou levar vocês para o cativeiro, porque vocês se voltaram para a idolatria. Então quando você vê alguém falando que o povo foi para 70 anos na Babilônia por causa de idolatria, não foi muito bem isso, foi uma idolatria porque o povo não seguiu os sábados do Senhor. E o povo ainda, meus amados, continua não seguindo esse conceito, não confiando no Senhor. E para quem ainda não sabe, nós calculamos que a terra, ela tem, a partir do momento que o homem se manifestou sobre a terra, sobre as bênçãos do Senhor, aproximadamente 7.000 anos. Ainda não deu 7.000 anos, 6.000 e poucos anos. E o homem ainda continua não confiando plenamente no Senhor. Continua ainda querendo viver na sua zona de segurança. Sabe o que vai acontecer? Quando o Senhor vier, durante o milênio, o Senhor irá tratar com a terra. Um milênio por quê? Porque durante 7.000 anos não guardaram os sábados do Senhor, que dá equivalente a 1.000 anos, onde aqueles que não confiaram no Senhor, aqueles que se voltaram para aquilo que não é de Deus, vão ser o quê? Corrigidos e disciplinados pelo Senhor. E a palavra lá em Hebreus, o que vai dizer? 10:31, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Percebeu, meus amados, como isso é nocivo para nossas vidas, como isso é perigoso, nós vivemos na nossa zona de segurança. A gente tem que aprender a sair dessa nossa zona de segurança. É momento da gente começar a olhar as coisas de modo espiritual, de começar a semear na casa do Senhor, de começar a parar de viver por meio de planilha, gente. Como eu disse, amém, planilha é bom, mas aquilo não pode ser o quê? Uma regra engessada para você. O conselho do camarada lá do engenheiro é bom, mas aquilo não pode ser uma regra engessada para você. O conselho do médico é bom, mas não pode ser uma regra engessada. Procure um médico sim, mas ore pela sua enfermidade. É ou não é, Eliane? A Eliane é prova disso. Deu testemunho aqui para nós. Os exames tudo alterado, era coisa desesperadora. Deus colocou a mão, fez o que o médico não pode fazer. Porque ela ousou sair da sua zona de segurança. Essa zona de segurança que talvez você esteja vivendo, ela é totalmente insegura, ela é totalmente instável. E muitas vezes nós colocamos essa zona de segurança até mesmo em pessoas. Você vai ver um homem chamado pai da fé, Abraão, que Deus fala para ele no capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você vai ser próspero nessa terra, você vai herdar tudo. Mas o que Deus tinha falado? Sai da tua parentela. E o que ele faz? Ele carrega um fulaninho chamado Ló. E Ló, meus amados, você vai ver que ele era um cara que ele era bom de negócio. Ló, ele ficou rico ao mesmo tempo que Abraão ficou. Ou seja, não era qualquer bobinho não. Por que Abraão carrega Ló junto com ele? Porque ele entendia que se alguma coisa desse errado, ele tinha o Ló para ajudar ele. Ele entendia que se alguma coisa falhasse, ele tinha duas mãos a mais para poder trabalhar em favor dele. Só que um dia, o Ló prosperou tanto que chegou para Abraão e falou o seguinte: a gente prosperou demais, e a gente precisa se dividir. E Abraão fala para ele: amém. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E vai falar que Ló, a partir daquele momento, saiu da presença de Abraão. Só que enquanto Abraão estava com Ló, a promessa para Paulo, a promessa para Abraão estava muito limitada. As coisas não estavam acontecendo para ele, por quê? Porque ele não estava confiando no Deus a qual ele recebeu o chamado. Ele estava se apoiando o quê? Na figura de um homem chamado Ló.
Aí a gente vai para Gênesis capítulo 13, verso 14 e 15. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. O que Deus está querendo falar aqui conosco? Não fique apoiado em pessoas, não fique apoiado naquelas pessoas que não têm uma visão espiritual para poder te dar, porque essas pessoas, elas limitam a tua visão, essas pessoas limitam aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Saia dessa zona de conforto, rapa fora desse tipo de gente, porque a partir do momento que você largar isso de lado, a verdadeira espiritualidade vai tomar conta de você, e Deus vai poder falar para você: ó, eu tenho isso para a tua vida, e você vai poder dar um amém bem gostoso. Porque às vezes a gente fica andando com pessoas: eu vou andar com fulano porque ele é influente, o cara é advogado famoso em Taubaté, o cara é político aí no bairro do São Gonçalo, o cara é isso, o cara é aquilo. Só que aquilo está trazendo desordem para a tua vida, aquilo espiritualmente falando te intoxica. É onde você quer compartilhar algo espiritual com ele e fala: cara, sai dessa. É onde, voltando ao assunto do dízimo, que eu acho que é legal a gente falar, é onde você fala para ele assim: ó, pai, eu oferto lá na minha igreja, eu dizimo ao Senhor. Ele vai falar assim para você: cara, sai fora dessa, cara, você tá doido ficar dando dinheiro para pastor, ficar dando dinheiro para a igreja aí, para eles ficar fazendo um monte de coisa que faz. Ou seja, limita a tua visão. O camarada, ele não tem uma pegada espiritual, ele não tem uma conexão com o Pai, e ele fica tentando intoxicar a tua cabeça, e Deus quer tirar você dessa zona nessa noite. Ele quer te levar para um lugar onde você tenha visão de águia, não visão de galinha. É aquele tipo de pessoa que bate na tua casa no domingo, 5 horas da tarde. Eu vim aqui para a gente comer aquele churrasquinho. Teve o dia inteiro para ele vir, ele bate 5 horas da tua casa para comer o churrasquinho. Aí você fala para ele assim: cara, não vai poder ir, não vai ter jeito, não vai rolar, porque eu tenho que ir na igreja. Igreja, cara? Vai fazer o que lá na igreja? Um cultinho a mais, um cultinho a menos, não vai fazer diferença na tua vida. Gente limitada, gente com a síndrome de Ló, gente que só pensa na prosperidade terrena e não enxerga aquilo que Deus quer levar você, aonde Deus quer te conduzir, porque no culto que você não venha, muitas vezes foi liberada a palavra de vitória para a tua vida. Talvez no culto que você negligenciou, foi liberada a palavra rema, que iria fazer você prosperar de forma poderosa. Sabe o que é a palavra rema, né? A palavra rema é uma palavra dada a viva voz, direto do trono do Senhor. Ela entra no teu coração e você capta aquilo, e você sabe que aquilo é uma direção para a tua vida. Você começa a caminhar sobre aquela palavra. Você começa, ali ela te dá a direção, e você não se aparta daquilo, e ela te conduz à vitória que Deus quer te levar. Existem 2 palavras para palavra na Bíblia. Uma é logos, que é essa palavra escrita, é a palavra de Deus. E existe o rema, que é uma palavra dada por Deus. A palavra dada por Deus, naquele mesmo momento, a viva voz, ela caminha sobre o logos, ela desliza sobre o logos, porque ela nunca vai ser diferente daquilo que Deus tem para nós. Então ela vai falar assim: meu filho, caminha em prosperidade, caminha em fidelidade, que eu vou fazer algo grande na tua vida. Mas você precisa cortar os botes. Você não pode ter outra opção para onde você queira ir. Porque a gente fica acostumado, meus amados, com algumas coisas que até mesmo Deus faz para nós. O ser humano, ele se adapta muito fácil a algumas situações. E como eu disse para vocês, se eu ficasse acostumado naquela prosperidade que Deus estava trazendo através da nossa empresa, hoje eu estava lascado, porque daí eu estava gastando da mesma maneira, e hoje eu estava quebrado. Mas a gente tem que ter essa percepção para sair dessa zona de segurança e se adaptar no momento que Deus quer nos usar, no momento que Deus quer caminhar conosco. A gente vai ver que o povo, quando ele foi para o deserto, Deus, ele falou assim para o povo: ó, por causa de murmuração do povo, Deus mandou o maná.
Porque Deus estava mandando codorniz. O povo pediu codorniz, Deus mandou codorniz, mas o povo começou a murmurar tanto que Deus mandou o maná. Todos os 3 elementos que ficaram dentro da arca do Senhor como testemunho são 3 elementos como testemunho do pecado do homem. O maná foi por murmuração, porque o povo achava que Deus não iria o sustentar, e foi colocado um pote de maná ali dentro. A vara de Arão foi colocada ali dentro, porque o povo foi rebelde à sua liderança, e Arão colocou aquela vara e a vara floresceu, e Deus colocou aquela vara para falar: eu estabeleci líderes sobre a vida de vocês, siga esse líder para que você venha ser próspero nessa terra. E as tábuas da aliança foram colocadas ali dentro. Por quê? Porque aquilo era um simbolismo, que o povo era um povo pecador, um povo rebelde, um povo que não amava a Deus sobre todas as coisas. Aqueles 3 elementos foram colocados como testemunha que o homem não presta, por assim dizer. E Deus manda aquele maná, e o maná todo dia caía religiosamente no tempo certo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta você pega o dobro, porque no sábado, como um simbolismo daquele outro sábado, não teria maná. E vai dizer que tinha uns teimosinhos lá que quiseram pegar mais maná do que podia comer, e vai falar que aquilo criou bicho no outro dia. Sabe por quê? Quando você se apoia no teu cálculo, quando você não se apoia na palavra de Deus, aquilo vira bicho na tua vida. Quando você só se apoia nas tuas finanças, na sua capacidade humana, aquilo vira bicho e te afasta do centro do coração de Deus. Quando você se apega muito a alguma coisa, aquilo vira bicho. E Deus lhe mandou durante 40 anos o maná sobre aquele povo. E o povo estava ali acostumadinho com o maná. Não é o que a gente quer, mas é o que tem para hoje. Caiu o manazinho lá, ele fazia bolo com maná, fazia alguma coisinha. Mas olha o que vai acontecer quando o povo, eles atravessam o Jordão e colocam o pé na terra prometida. Josué capítulo 5, verso 12. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. O problema, meus amados, que muitas vezes Deus ele nos trata de uma maneira, em algumas fases da nossa vida, em alguns ciclos que Deus tem para nós, e às vezes Ele nos trata de uma certa maneira. Só que a gente não pode nos apoiar nisso, nós não podemos achar que isso é o que? É algo automático da parte do Senhor, porque nós servimos a um Deus que é dinâmico, um Deus que nós precisamos buscar o centro da vontade dEle, porque essa vontade um dia ela muda para nossas vidas, dependendo do nível espiritual que nós estamos. Então, num certo momento, Deus ele vai te tratar como um bebezinho mesmo, mas vai chegar um momento que Deus vai virar a chave para você. Porque tem hora que você vai precisar de docinho na boca, tem hora que você vai precisar ser tratado de um jeitinho especial, porque você está vindo ferido, você está vindo do mundo. Mas vai chegar uma hora que Deus ele vai fechar aquela porta e você vai precisar se adaptar. No que? No momento em que aquilo que você semeia, você colhe. Agora eu pergunto para você: você tem semeado? Você tem colhido alguma coisa? Porque algo que Deus constituiu como lei é a lei da semeadura. E lei da semeadura só serve para quem já entrou na terra prometida. Porque enquanto você está no deserto, por mais que você esteja aos cuidados de Deus, você ainda tem o quê? Mentalidade de escravo. Porque às vezes a gente tem mentalidade de escravo, meus amados. Nós somos libertos, mas ainda nós somos libertos do Egito, mas ainda que o Egito não saiu de dentro do nosso coração. Deus quer nos levar, Ele está nos dando a oportunidade de nós semearmos diante dEle, para que a colheita venha a 30, 60 e a 100 por um. E às vezes a gente quer viver de manazinho ainda, a gente quer viver de coisas que Deus deu, para poder calar a boca de um povo murmurador. E Deus quer te levar para um nível maior, um nível de prosperidade, um nível de preenchimento nele, que vai saciar todo o teu coração. Tudo que o homem plantar, isso também ele semeará. Gálatas capítulo 6, verso 5.
Essa lei é imutável. E o povo estava acostumadinho. Ai, manazinho. Eu quando me converti, gente, foi muito louco minha conversão. Porque ninguém tinha falado de Jesus, nada pra mim, ninguém... Eu fui pra igreja de uma maneira total, fui tomar cerveja com um camarada mais louco que eu. Ele olhou pra minha condição de vida e falou: cara, você precisa ir pra igreja. E eu tava quebrado, falidaço. Na época devendo 80 mil reais. Minha esposa, ao invés de casar comigo com dinheiro na conta, ela casou comigo com um baita de uma dívida. 80 pau. Um pouquinho. Diante do que o pai pode fazer. E eu fui para Jesus justamente para ele me melhorar de vida. Eu vou para Jesus, que Jesus aí é o dono da prata e do ouro. Ele vai dar dinheirinho para mim, ele vai suprir minhas contas, ele vai pagar essa dívida que eu tenho. Durante 1 ano e meio, meus amados, ele não fez entrar R$1 a mais na minha vida. Eu continuei só arrastando aquela dívida. Porque ele fez aquilo para saber o que eu estava semeando. Eu estava vivendo um tempo de semeadura. Eu queria juntar R$1 para poder dar de oferta na igreja. A minha alegria era conseguir ter R$1, ter R$5, para no momento que lá na igreja onde eu me converti, passasse aquela salva, eu pudesse jogar alguma coisa. Era a minha alegria. E Deus estava provando meu coração. E quando Deus começou a efetivamente abrir as portas, Deus abriu a porta de uma maneira legal, que começou, Ele não colocou dinheiro na minha conta, Ele abriu a oportunidade de eu trabalhar mais, abriu a oportunidade de hora extra para eu saldar as minhas dívidas. E foi uma época que Deus começou a me tratar de uma maneira muito diferente. A gente ia nas vigílias, onde eu punha o pé na vigília, levantava um profeta do Senhor e falava: assim diz o Senhor, está acontecendo isso, e Deus vai fazer isso. E era coisa de Deus, gente. Teve uma ocasião que um amigo meu, ele fez 7 terças-feiras na casa dele para que Deus abençoasse ele. E durante 5 terças-feiras, cada terça-feira ia um pregador diferente pregar nesse culto no lar. Pasmem, durante 5 terças-feiras a gente estava orando. Eu via que ele estava na expectativa de receber algo do Senhor. Só levantava o profeta e falava: você, só faltava falar: você, ô baianinho, levanta aí. Assim diz o Senhor. Todo mundo já olhava para mim. E o cara falava, e era coisa de Deus, gente. Só que Deus me deu um crescimento espiritual muito rápido. Deus tinha pressa no meu ministério. E Deus, Ele começou a me dar músculo espiritual. Só que com essa mudança de músculo espiritual que Ele quis me dar, aconteceu algo que foi o que eu senti bastante. Essas profecias acabaram na minha vida. E um dia eu fui lá no quartinho, fui lá reclamar com Deus. Você pode ir lá falar com Deus, perguntar algumas coisas, não é problema nenhum, faz parte do relacionamento entre amigos. E eu falei: pai, por que agora onde eu vou não tem mais os profetas para vir falar comigo? Ele falou: porque agora eu falo com você de forma direta. Agora eu quero fazer de você um profeta. É hora de você começar a profetizar na vida das pessoas. O nível subiu, o nível é outro. Agora, se eu ficasse amarrado naquela vidinha de ficar recebendo algo, de ficar com mimimizinho porque eu não recebi algo do Senhor, eu estava estacionado lá atrás até hoje. Só que eu falei: Senhor, está na hora de cortar essa segurança que eu tenho de ficar recebendo algo dos outros e eu buscar algo em Ti. Você tem buscado algo no Senhor, ou você está esperando receber algo de alguém? Está na hora de a gente sair dessa zona de conforto. Está na hora de você sair dessa segurança que é totalmente insegura, gente. Não é isso que Deus tem para nós. Deus quer te levar a patamares mais excelentes. Certa vez chegaram os discípulos para Jesus e falaram: Jesus, nós temos te seguido aí, e o que a gente vai ganhar com isso? Está lá em Marcos 10. Porque a gente, como foi minha conversão, a gente vem para Jesus querendo ganhar alguma coisa, né? Como o nosso plano B. Mas Ele tem o plano D para a tua vida, que é o plano de Deus. E eles perguntaram isso para Jesus. Jesus fala assim para eles: não há ninguém. Marcos 10, verso 29.
tomou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições no mundo por vir, a vida eterna. Lucas 9,59 vai dizer: ao outro disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Tá vendo o camarada aqui? Jesus chama ele e ele fala assim, ó, primeiro deixa eu ir sepultar o meu pai. E deixa eu explicar para você o que significava isso, porque Jesus, às vezes você pode pensar, pô, Jesus é ruim, né? Não deixava nem o cara sepultar o pai dele. Jesus cruel esse, né? Não era isso, tem algo por trás disso. O fato de, na cultura judaica, como que acontecia? Uma pessoa, para poder receber a herança da sua família, ele tinha que estar presente no sepultamento do seu pai. Se ele não estivesse presente no sepultamento do seu pai, ele não receberia. E isso, provavelmente, esse rapaz, ele era o que? O primogênito. O primogênito, ele iria receber 50% de toda a fortuna do seu pai. Os outros 50% era dividido sobre a mãe e os irmãos. Ou seja, o que ele estava dizendo para Jesus? Era como eu disse para Jesus um dia, Senhor, eu não vou agora não, espera primeiro eu ganhar um dinheirinho para poder te seguir. E Jesus estava falando, deixa os mortos, deixa aqueles que não têm espiritualidade, deixa aqueles que só pensam em coisas terrenas, deixa aqueles que só querem fazer as coisas com base em planilha, cuidar disso. Tu, porém, vem e me segue que eu vou cuidar de você. É isso que Deus está falando aqui para você. Deus vai cuidar de você. Se você ainda não provou do cuidado de Deus, é porque você ainda não cortou os botes da tua vida. Você ainda está pautado no teu plano B, e Deus quer fazer o plano D para você aqui essa noite. Ele está te chamando, vem me seguir. Só que para me seguir não tem como você trazer esse monte de tralha, não tem como você trazer esse monte de bagagem, não tem como você trazer esse monte de coisa que não confia nas coisas do Senhor. Tem que mudar a mente, mudar o paradigma, para poder entrar em algo novo do Senhor.